Olá pessoal, tudo bem? As eleições brasileiras obviamente não estão decididas, acontecem em outubro e até lá muita coisa pode acontecer. O presidente Jair Bolsonaro, embora esteja em segundo hoje, pode sim passar, vencer as eleições, né? E a gente já viu no cenário brasileiro em 2014, em 2018, muitas mudanças, muitos fatos novos ao longo da campanha que fazem com que o cenário se adapte e mude, né, de uma semana para outra. Então, claro que o presidente pode vencer as eleições, mas os indícios são cada vez mais claros de que se ele não vencer as eleições, ou seja, se ele perder, principalmente para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele pode não aceitar o resultado. São vários indícios que estão em posturas, em falas do presidente, em medidas tomadas, e a sociedade precisa se preocupar com isso, porque embora o presidente possa não conseguir, ele pode sim tentar uma ruptura a partir de outubro, seja não permitindo que as eleições aconteçam, tentando impedir a sua realização, seja depois não aceitando o resultado. Nessa semana a gente teve dois exemplos disso, de posturas do presidente que vão nessa linha. Uma delas foi no CEPAC, um evento de conservadores organizado pelo filho do presidente, em que ele disse que as Forças Armadas são o último obstáculo para a implantação do socialismo no Brasil. Ou seja, ele já não mais fala que a candidatura dele é uma oportunidade para tentar impedir que o socialismo se instale no Brasil, né? Ele considera o Lula capaz de fazer um governo socialista, mas ele diz que as Forças Armadas são esse obstáculo, ou seja, ele já indica uma participação das Forças Armadas nesse episódio. Como as Forças Armadas não disputam eleições, não participam, não têm voto, isso só pode se dar por meio de uma ruptura, né? Além disso, ele procurou o Joe Biden para pedir ajuda no cenário eleitoral brasileiro. O Biden não vota no Brasil, não tem como ajudar, não tem como enviar dinheiro, porque é impossível, né, dinheiro externo entrar nas eleições, então não faria sentido ele pedir um apoio, a não ser um apoio de institucionalidade, para sustentar qualquer medida que ele esteja tomando aqui, né? Ele dá exemplos, inclusive, de países na América do Sul. É bom lembrar o caso, por exemplo, venezuelano, né? Então, basicamente, o que ele está pedindo é suporte para, caso ele opte por alguma saída antidemocrática, que ele possa ter o apoio do cenário externo, né? Porque um golpe só se sustentaria com essa possibilidade. Mas tem várias outras, e nenhuma delas é mais importante do que dizer o seguinte: mesmo com os avisos, inclusive de aliados, de que falar contra o TSE, falar contra urnas eletrônicas, brigar com as cortes do judiciário, tiram votos, né? As pesquisas mostram isso, que ele cai quando amplia a guerra com os outros poderes. O presidente insiste em fazer isso, o que indica que ele pode não estar mais preocupado com a disputa eleitoral propriamente dita, mas com a criação desse clima de animosidade que permita a tentativa de ruptura, né? O presidente cada vez fica mais fraco nas pesquisas quando faz esse tipo de ataque, mas ele parece não estar muito mais preocupado com isso, o que indica uma mudança de pensamento do presidente, não mais pensando nas eleições, mas em como melá-las, né? Vamos dizer assim, né? Ele também tem feito críticas, continua fazendo críticas aos presidentes do TSE, dizendo, inclusive, tanto o antigo presidente como o atual, né, o Edson Fachin, como o próximo, que é o Alexandre de Moraes, de que eles estão trabalhando para a vitória do Lula. Então, quando ele diz, e ele não responde quando é questionado se aceitaria ou não o resultado das eleições, e aponta que seria porque ele não acredita que essas eleições são limpas, né, ele indica que ele pode realmente não aceitar o resultado. E ele continua falando, inclusive, que houve fraude em 2018, que ele teria ganhado no primeiro turno. Ele mesmo fala que não tem provas, mas continua sustentando essa tese, o que mais uma vez indica que o presidente pode não aceitar o resultado. Além disso, a gente percebe nas Forças Armadas uma incapacidade de reagir, né, a essas declarações, né? Não há ninguém das Forças Armadas reagindo publicamente, embora nos bastidores haja vários generais dizendo que as Forças Armadas seguirão a lei, a ordem, que não embarcarão numa aventura autoritária, ninguém vem a público para desmentir, inclusive o ministro da Defesa, quando ele vai para cima do TSE, né? Aliás, o Ministério da Defesa fazendo um ataque direto ao Tribunal Superior Eleitoral, dizendo que não está tendo respaldo em suas várias considerações sobre as urnas eletrônicas, sendo que passou 25 anos sem falar nada de urnas eletrônicas, sem questionar as votações eletrônicas, e só a partir do governo Bolsonaro passou a criticar. Lembrando que o ministro da Defesa é um assessor do presidente, né? Além de ser chefe das Forças Armadas, ele é um assessor direto do presidente. E há uma série de outras questões. O presidente disse recentemente, por exemplo, que ele foi do tempo de que se respeitava a decisão do STF, mas que agora não é mais. Ele no passado também já deu outras declarações que são indicativos de que ele pode ir para um lado autoritário, né? Já elogiou Hugo Chávez, já disse, por exemplo, que no voto não se mudaria nada no país, que daria o golpe no primeiro dia se virasse presidente. Tudo isso ele já falou no passado, está aí registrado, tem inclusive vídeos
dele falando disso, né? Duvidou das eleições americanas, o que indica que ele pode duvidar sempre do resultado aqui no Brasil. Se comparou a Jeanine Áñez, que lá na Bolívia foi acusada de dar um golpe, né, no ex-presidente Evo Morales, inclusive foi condenado agora a 10 anos de prisão e diz que o mesmo pode vir a acontecer com ele. Continua não acreditando nas pesquisas, o que reforça a ideia de que ele pode não acreditar no resultado, né? Já publicou vídeos que mostram, na visão dele, de que o STF é quem quer dar um golpe. Nega 64, o Centrão, que muitas vezes ajudava a dar uma acalmada no presidente, também já não mais se defende, não mais coloca a democracia em primeiro plano quando o presidente faz essas declarações, está basicamente calado. Lira, Ciro Nogueira, inclusive, que é ministro, né? Ele tem exaltado, o presidente exaltado políticos autoritários na Polônia, na Hungria, países árabes, assim como seu adversário também muitas vezes exalta, né? Ele incentiva o armamento de uma parte da população que apoia o seu governo, que pode também indicar um tipo de ruptura, né? E mais do que nunca, ele tem organizado atos e já está trabalhando com o ato de 7 de setembro. A gente viu no ano passado como foi perigoso o 7 de setembro, e ele organiza de novo para esse ano, um mês antes das eleições, né, menos de um mês antes das eleições, quando vai ficar muito claro se ele tem chance de ganhar ou não, um ato em 7 de setembro que pode, mais uma vez, gerar aí algum tipo de onda para invasão do STF, coisa do tipo. Como no ano passado, houve alguns pequenos grupos que tentaram naquela ocasião. Houve um ensaio e ele faz de novo, mesmo depois de ter baixado as armas daquela carta para o Alexandre de Moraes. Por isso tudo, a gente precisa ficar bastante atento com essa possibilidade, embora os adversários digam que ele não tem chance de conseguir fazer isso, a sociedade precisa estar preparada para a hipótese de o presidente não aceitar o resultado das eleições. Um abraço para vocês e até mais.